nós temos agora, dando continuidade à nossa teoria de ângulos na circunferência, nós temos aqui o ângulo excêntrico interno. É aquele em que o vértice está no centro, está na parte interna da circunferência. Então, qual é a relação que existe entre esses arcos? Qual a relação que existe entre esses arcos e o ângulo alfa? Então, ele diz, se eu chamar esse lado de A, esse de B, então, bem simples, o ângulo alfa vai ser A mais B sobre 2. Nós chamamos de média aritmética. Isso é fácil de ver, sem dificuldade nenhuma, tá certo? Essa relaçãozinha. Então, veja aqui comigo. Se nós fecharmos aqui, se esse ângulo é A, esse aqui será A sobre 2. Que é o ângulo escrito, né? A metade. O ângulo escrito é a metade do arco. Se esse arco tem medida B, esse ângulo é B sobre 2. Usando aquela teoria, né, aquela teoriazinha do ângulo externo. O ângulo externo de um triângulo é a soma dos ângulos internos, então A sobre 2 mais B sobre 2. A soma dos ângulos internos não adjacente. Então, conclusão, o ângulo alfa é A mais B sobre 2. Vamos imaginar agora que, certo, nós temos aqui ângulo excêntrico externo. É quando o vértice o vértice está fora. A gente chama às vezes ângulo entre secantes, ou ângulo entre secante e tangente. Como é que nós calculamos o ângulo? Esse ângulo em função desses dois arcos na circunferência. Então, se nós chamarmos esse ângulo aqui, esse de A, esse arco de B, nós temos que alfa é o módulo de A menos B sobre 2. O módulo aqui caracteriza o resultado sempre positivo. Então, o módulo aqui caracteriza o resultado sempre positivo. Ora, é fácil de vermos isso, tá certo? Através de... então, se eu, por acaso, então vamos... Se nós ligarmos isso aqui, então, o que eu tenho aqui? Isso aqui é A, isso aqui passa a ser A sobre 2. Se esse arco é B escrito, então isso aqui é B sobre 2. A história do ângulo externo é a soma dos ângulos internos não adjacentes. Então, A sobre 2 é igual a alfa mais B sobre 2. A alfa mais B sobre 2. Então, a alfa é A sobre 2 menos B sobre 2. Então, a alfa, como o resultado é positivo, então A menos B sobre 2. Então, meu alfa é exatamente o que tínhamos que ver na questão. Quem está dentro, metade da soma. Quem está fora, metade da diferença. Então, vamos ver agora
área dos triângulos. Já vimos várias áreas. No nosso caso, a área que nós vamos ver agora é o triângulo, ó, em função, triângulo escrito, em função do raio da circunferência circunscrita. Então, o que que nós temos aqui? Nós temos o produto dos lados, ó, o produto dos lados, A, B e C, dividido pelo dobro, tá certo? Pelo dobro do diâmetro, ou 4R. Então, lembre, a área desse triângulo, em função do raio, é dado por essa relaçãozinha aí. Ora, mais pacífico. Vou deixar aqui como curiosidade, né, como é que você chega a isso, certo? Como curiosidade. Então, eu tenho... Então, vamos deixar aqui com curiosidade como é que nós chegamos a isso. Então, eu tenho um triângulo escrito, triângulo qualquer, triângulo escrito, com os lados A, com o lado B e com o lado C. Nós temos aqui a altura desse triângulo. Temos a altura. Nós sabemos que a área é a base, vezes a altura, dividido por 2. Eu quero trabalhar em função do raio. Então, isso aqui é o raio, isso aqui é o raio. Nós sabemos que um triângulo, tá certo? Então, nós sabemos que um triângulo escrito numa semicircunferência, então, esse triângulo escrito numa semicircunferência, ele é retângulo. Então, esse aqui é retângulo e aqui ele é retângulo. Então, nós faremos uma semelhança de triângulos. Então, nós vamos trabalhar, ó, vamos trabalhar esse triângulo, fazer uma semelhançazinha bem simplesinha. Vamos trabalhar esse triângulo e vamos trabalhar, certo? Esse outro triângulo aqui, certo? Então, vamos trabalhar esse outro triângulo aqui. Vamos fazer uma semelhançazinha de triângulo com esses dois triângulos, para ver o que que nós temos. Aqui onde entra a história, ó, triângulo retângulo, que tem hipotenusa 2R, um cateto C. Esse triângulo aqui que tem altura H, isso aqui é a altura H, e temos a hipotenusa A. Se nós observarmos, esse ângulo alfa é igual a esse ângulo aqui. Por quê, parceiro? Porque é o mesmo arco capaz. Ó, mesmo arco capaz. Ó, esse arco aqui, ó, alfa, então isso aqui é 2 alfa, isso é 2 alfa, isso aqui é alfa. Então, vamos por semelhança de triângulo. Quem está em frente a 90 graus aqui, tá? Quem está em frente a 90 graus aqui, nesse verde? 2R. Quem está em frente a alfa? H. Quem está em frente a alfa é C. Como eu quero o valor do H, então daqui eu vou concluir que o H é igual, ó, eu quero o valor do H, então passa lá para lá, AC sobre 2R. Então, a nossa área é
B sobre 2 vezes H, que é AC sobre 2R. Então, a área é a produto dos lados do triângulo ABC dividido pelo dobro do diâmetro, dividido por 4R. Pronto. Essa é a demonstração. Vocês vão deixar como arquivo, né? E na hora que tiver uma dúvida, olha, dê uma olhadazinha e você tem exatamente isso, uma demonstração matemática, ok? Eu quero agora calcular a área de um triângulo em função da circunferência circunscrita. A outra circunferência estava interna, né? O triângulo estava inscrito. Aqui o triângulo está circunscrito. Lá a circunferência é circunscrita e o triângulo, nesse caso, é o circunscrito. Falando do triângulo, triângulo circunscrito. Como é que eu calculo a área desse triângulo em função? Então, vamos observar. P é o semiperímetro, R é o raio. Mas se nós, vamos aqui. Então, vamos lá. Vamos dividir esse triângulo em 3 triângulos. Vamos dividir esse triângulo em 3 regiões. Então, eu vou ter essa região aqui, essa região de amarelo. Vou ter essa região aqui de verde. E vou ter essa região aqui de laranja. Pronto. O que nós sabemos sobre tangência é que o raio, quando você fala em tangência, o raio ele é perpendicular ao lado. Quando você fala em tangência, o raio é perpendicular à reta no ponto de tangência. Então, o raio é perpendicular à reta no ponto de tangência. Então, eu posso calcular essa área. Então, a área do triângulo é a soma das 3 áreas. Essa área faz o papel de base A, vezes a altura, que é R, dividido por 2. Mais essa área, quem faz o papel de base é B, quem faz o papel de altura é R, dividido por 2. Mais C, lado C faz o papel de base, altura é R, dividido por 2. Se eu colocar R em evidência, eu vou ter A sobre 2, mais B sobre 2, mais C sobre 2. Então, eu posso dizer que isso aqui trata-se de A mais B mais C sobre 2. A mais B mais C sobre 2, vezes R. Ora, mais A mais B mais C sobre 2 é o semiperímetro. Então, a nossa área é o semiperímetro, certo? A nossa área é o semiperímetro. Multiplica por quem? Pelo raio. Pronto. Está aqui. Até eu disse, é o PR, né? Polícia Rodoviária. Para facilitar um pouquinho e guardar. Então, lembre, a área do triângulo circunscrito a um círculo de raio R. Vamos lembrar um pouquinho agora os pontos notáveis do triângulo. Vamos começar falando da mediana. Então, o que é uma mediana? Certo? Então, o que é, na realidade, uma mediana? Então, só para lembrar,
lembre, mediana é característica do triângulo. Então, eu tenho um triângulo qualquer, a mediana é um segmento de reta, sai do vértice ligando o ponto médio do lado oposto. Então, isso aqui nós chamamos de mediana. Mediana é um segmento de reta que liga o vértice ao ponto médio do lado oposto, só do triângulo. Observando nessa questão, você tem 3 vértices, então você vai ter 3 medianas. Ponto médio, ponto médio. Você tem, aqui no caso, o encontro das medianas. Você tem o encontro das medianas. Esse chamado encontro das medianas, ele é chamado de baricentro. Tem uma propriedade bem simples. Esse baricentro, ele divide a mediana na razão de 1 para 2. Isso é, se esse pedacinho for x, esse daqui será 2x. Se esse distância para o lado for y, o outro lado, o outro pedaço, outro segmento é 2y. Se esse pedacinho aqui, se esse segmento for z, esse aqui será 2z. Então, a razão de 1 para 2. Então, olha, só para lembrar, vamos lembrar aqui. Se esse for o baricentro, então implica que a M, certo? A M é a mediana, então implica que a G, segmento AG, será 2/3 da mediana de AM. Então, MG será 1/3 de AM. É a história de 1 para 2. Refazendo, se isso aqui eu chamar de K, esse elemento aqui, esse segmento será 2K. Então, ó, isso aqui será 1/3, isso aqui será 2/3 da mediana. Esse é o baricentro. Vamos falar agora da bissetriz interna, que nós chamamos de incentro. O encontro das bissetrizes são chamados de incentro. O que é uma bissetriz? Só para lembrar, só para revisar mesmo. Uma bissetriz, você imagina um ângulo. Então, você imagina um ângulo de lados VA e VB. A bissetriz é uma semirreta que sai do vértice, dividindo o ângulo desse vértice em ângulos congruentes, em 2 ângulos congruentes. Então, esse aqui chamamos de alfa, alfa. Isso aqui é uma bissetriz. Como curiosidade, não esqueçam disso, que a distância da bissetriz aos lados do ângulo é a mesma. Em qualquer posição que você estiver na bissetriz, a distância desse ponto aos lados do triângulo é a mesma. Essa é a característica da bissetriz. E o encontro das bissetrizes, certo?
é o encontro das bissetrizes internas. É o centro da circunferência inscrita no triângulo. É o centro da circunferência inscrita no triângulo. Qual é a característica? O incentro está à mesma distância dos lados do triângulo. Então, propriedade do incentro, ele está à mesma distância dos lados do triângulo. Vamos falar agora da mediatriz e entender o que é o circuncentro. Primeiro, o que é uma mediatriz? Mediatriz não é a característica do triângulo. Mediatriz é a característica de... Tá certo? É a característica, certo? A mediatriz é a característica de um segmento. Então, eu tenho um segmento AB, uma reta perpendicular, certo? Uma reta perpendicular ao segmento. Então, imagine uma reta perpendicular ao segmento, passando pelo ponto médio. É uma reta perpendicular ao segmento, passando pelo ponto médio. Então, essa reta é chamada de mediatriz. Mediatriz é uma reta perpendicular ao segmento, passando pelo ponto médio. Qual é a característica da mediatriz? A característica da mediatriz é que qualquer ponto que você estiver em cima dessa reta, que é da mediatriz, esse ponto está equidistante dos extremos do segmento. Característica importante. Qualquer lugar que você estiver em cima da mediatriz, você está à mesma distância dos segmentos, dos extremos do segmento. Propriedade da mediatriz, que é o circuncentro, ele está à mesma distância dos vértices do triângulo. Ele está à mesma distância do vértice do triângulo. Vamos falar agora teorema da bissetriz interna. Ora, lembrando, bissetriz divide o ângulo ao meio. Aqui está aparecendo um ângulo triângulo isósceles, mas não é bem isso. Então, qual é a relação que existe entre esses elementos? O M é a projeção do cateto C, tá certo? Não é projeção, desculpa. É um segmento, quando você passa a bissetriz, tanto aqui é a bissetriz, isso aqui é a bissetriz, então você divide o lado oposto em dois segmentos. A relação que existe, é uma relação bem simples, ó. C está para M, assim como B está para N. Pronto. Uma proporcionalidade, ó. Então, você tem, ó, C está para M, assim como B está para N. Teorema da bissetriz interna. Pronto. Agora nós temos teorema da bissetriz externa. Externa é quando nós estamos falando de um ângulo fora do triângulo. É o ângulo que está fora do triângulo. Então, pronto. Lembrando que o triângulo é esse. Os lados do triângulo são
lado A, lado B e lado C. Aqui nós temos a bissetriz. Então, a bissetriz está aqui. Bissetriz externa. Qual é a relação existente entre esses elementos? Então, esse aqui é o ponto C. Então, é o ponto C. Então, aqui eu tenho A, B. E eu tenho N, que é esse segmento CD, e tenho M, que é esse segmento externo. Qual é a relação que existe? Eu conto uma historinha. Eu vou sair de A e vou para D. Eu vou sair de A para D, a bissetriz. Mas vamos imaginar que eu fiquei famoso e tenho medo de sequestro. Aí eu tenho 2 caminhos de ir de A para D. Nós podemos usar o caminho interno ou posso usar o caminho externo. Caminho interno, eu vou andar B, depois vou andar N. B, depois eu ando N. Do caminho externo, eu ando C, depois eu ando M. Olha como é bem simples. Esse é teorema da bissetriz externa. Lembre tudo, repetindo, 2 caminhos. Posso ir por dentro ou posso ir por fora. Ó, se eu for por dentro, eu ando B, depois eu ando N. Então, B sobre N. Se eu for por fora, ó, eu ando C, depois eu ando M. Saindo de A para D. Senhores, é isso que nós queremos. Coisa prática. Nada de decoreba. Essa foi a parte teórica. Vem aí a parte de exercícios. Ok?